Boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos a mais um dia de seminário. Esse é o nosso segundo encontro, nós estamos exatamente na metade, depois desse tem só mais um na semana que vem. Então, nós já tivemos um encontro na terça-feira, e hoje, então, é a continuação das conversas que a gente teve no último encontro, né? Então, só para contextualizar, para quem não veio no último e está participando desse, esse é um seminário de divulgação científica organizado pelo IPScience, que é um grupo de divulgação, de pesquisa em divulgação científica e ensino de ciências, que atua no Instituto Federal de Santa Catarina. E meu nome é Cristina Spolt Lorenzetti, eu faço licenciatura em Física no IFSC, aqui em Araranguá, e faço parte desse projeto. Então, o nome desses seminários, dessa primeira série de seminários que a gente está promovendo, é Calendários e Astronomia. Justamente porque a astronomia é um dos temas que a gente mais conversa, e que também a gente percebe que o pessoal mais tem interesse quando a gente divulga algum material, né, no Instagram, no YouTube. E os calendários, eles estão muito ligados à astronomia. Só que, às vezes, a gente acaba deixando isso passar despercebido no nosso dia a dia. Principalmente porque a gente já tem muito contato com o digital, né? É muito fácil a gente abrir no nosso celular um calendário, ou olhar o horário no celular, por exemplo, né? E não olhar mais para os astros, olhar para o céu no momento de fazer de saber, por exemplo, em que parte do mês a gente está, ou que hora do dia é. Né? Então, por isso que a gente decidiu criar essa série de seminários para falar sobre as estações do ano, sobre os diversos calendários que foram criados ao longo das eras, baseados na astronomia. Né? Então, como eu falei, a gente já teve um primeiro seminário na semana passada. Eu vou contextualizar ele aqui no início desse seminário para quem está participando desse e acabou não participando do outro também se situar em que parte do conteúdo a gente está. E hoje, então, a gente vai falar especificamente sobre o nosso calendário, que é o calendário gregoriano. E, claro, a gente vai fazer uma revisão, né, uma breve revisão sobre os outros calendários romanos, que é muito importante para entender como que a gente chegou no calendário gregoriano. A gente vai falar sobre as estações do ano também, e um pouquinho sobre os diferentes tipos de dia, de ano e de mês que a gente tem. Muitas vezes a gente não se dá conta que existe mais um tipo de ano, né? Não é só o ano civil que a gente vê no calendário. A gente vai ver tudo isso do ponto de vista astronômico. E aí, o próximo encontro, o terceiro, que vai ser na quarta-feira da semana que vem, a gente vai falar sobre agricultura, marés, bebês, né? Algumas superstições, Lua, e também um pouquinho sobre a astrologia, né? Sobre a história da astrologia e da astronomia, como estavam juntas no início e agora como estão separadas, né? Deixa eu ver se... Acho que alguém pediu para entrar aqui. Não, foi algum outro barulhinho. Mas então, no primeiro seminário que aconteceu na terça-feira, a gente falou um pouquinho sobre a importância da astronomia para as civilizações antigas e das diversas funções que a astronomia exercia. Né? A gente viu que, geralmente, a gente tem essa impressão de que os gregos foram os primeiros a começar a fazer estudos astronômicos. E sim, os gregos tiveram muita importância. Eles, por exemplo, trouxeram a geometria para o estudo da astronomia, que foi muito importante para a gente conseguir entender uma série de fenômenos e até, de certa forma, a periodicidade desses fenômenos. Só que eles não foram os primeiros, por exemplo, a usar matemática na astronomia. Os babilônios, como eu trouxe aqui um exemplo, já utilizavam a progressão aritmética, por exemplo, na astronomia. Né? Não sei se vocês se recordam, essa aqui é uma tábua de argila dos babilônios, onde eles relataram, né, onde eles deixaram registrado o eclipse solar. E eles conseguiram, a partir da progressão aritmética, saber a periodicidade desses eclipses solares. Aqui também eu trouxe uma gravura, né, da gruta de Lascaux, que fica na França, que tem escrituras rupestres que datam de 17 mil anos atrás. Geralmente a gente pensa que as pessoas só começaram a registrar a astronomia a partir do momento que surgiu a escrita, né? Mas eles já desenhavam constelações, por exemplo, nas paredes dessas cavernas. E aqui eu só trouxe um exemplo de uma das constelações indígenas do Brasil, no qual eles retratavam ao seu próprio ver os animais aqui nativos do Brasil nas estrelas, né? Eles conseguiam ver eles tinham as suas próprias constelações, né? Não são só as constelações zodiacais que a gente geralmente conhece. Os indígenas brasileiros tinham as suas próprias constelações baseadas na sua cultura. E, inclusive, utilizavam elas para saber que época do ano a gente estava. Né? Por exemplo, a Ema, que é a que está representada aqui, era a constelação do verão, né? A constelação de verão, que representava o verão, ou seja, quando a gente estava vendo
quando a gente estava vendo, quando os indígenas aqui do sul do Brasil estavam vendo essa constelação no céu, significava que era verão aqui, e os indígenas do norte, mais do norte do país, quando observavam essa constelação, eles sabiam que estava chegando a época chuvosa, né? Então vamos fazer aqui só uma breve revisão. Então a gente falou, como eu disse anteriormente, sobre a astronomia e as civilizações antigas, o céu como um grande relógio analógico, né, para a gente conseguir observar as estações do ano, o mês que a gente está, até mesmo a passagem do próprio ano, né? E a gente também falou sobre alguns calendários que não deram muito certo, né? Alguns calendários que, por mais que eles fossem muito parecidos com o nosso, tivessem aí cerca de 354 ou 355 ou até mesmo 365 dias, bem próximos do nosso mesmo, mas aí sem o ano bissexto, né? Que acabaram não dando certo, né? Porque eles acabavam perdendo essa sincronia do calendário com os solstícios e os equinócios. E aí isso acabava atrapalhando algumas relações que se tinha na sociedade e na cultura deles. E aí, por fim, a gente falou sobre algumas festividades periódicas que aconteciam e que estão relacionadas à astronomia e que acabavam sendo incorporadas por diversas culturas, né? E então, por exemplo, a Páscoa, a gente falou sobre a Páscoa, né, a determinação do dia da Páscoa, ou a festa de São João, por que a gente pula fogueira, né, que está totalmente ligado com o solstício de verão no hemisfério norte e que já era comemorado, né, celebrado por outras civilizações bem antes da era cristã. Então, essa foi basicamente os assuntos que a gente falou no encontro passado, né? Então, agora a gente vai iniciar os assuntos de hoje. Então, aqui, a gente falou sobre os calendários, sobre 4 tipos de calendários no encontro. Então, no último encontro, a gente falou sobre basicamente quatro tipos de calendários: os sumérios, os babilônios e os egípcios, né? Eles tinham calendários que tinham dias muito próximos do nosso calendário, e aí acabavam acontecendo algumas dissonâncias, né, com os dias dos solstícios e equinócios, como eu acabei falando. Só que, até para frisar isso, não sei se eu deixei isso claro no último seminário, que eles viam essas diferenças com o solstício e o calendário, e eles não ficavam passivos frente a isso, né? Eles tentavam fazer as suas reformas, eles tentavam organizar, só que muitas vezes eles não conseguiam achar um tipo diferente de calendário, uma dinâmica melhor para aquele calendário. E acabavam só pulando alguns dias ou acrescentando um mês para que esse calendário ficasse sincronizado com os solstícios e equinócios, mas acabava não sendo uma solução permanente, digamos assim, né? Logo, esses erros sistemáticos acabavam se repetindo novamente. E aí a gente falou sobre os calendários romanos, 3, né? O do Rômulo, que foi o primeiro ali de Roma, o de Nuno Pompílio. Continuando. Então, sobre os calendários romanos, a gente falou sobre o calendário de Rômulo, que foi o primeiro, o de Nuno Pompílio, que até também quero fazer uma observação, porque a grafia desse nome ele aparece de formas diferentes. Às vezes aparece Numa Pompílio e às vezes aparece Nuno Pompílio, né? Então, até depois tem uma gravura com essa grafia de Numa Pompílio. Aí eu só não mudei porque era o nome de uma tela, né? Eu não podia mudar o nome da tela. Mas se refere à mesma pessoa. E aí foi o Nuno Pompílio que adicionou janeiro e fevereiro no calendário, né? Porque o de Rômulo, o primeiro calendário ali, só tinha 10 meses. E depois a gente falou brevemente sobre o calendário juliano, e é isso que a gente vai aprofundar no seminário de hoje. Então aqui eu trouxe uma representação do primeiro calendário de Roma, que era o calendário de Rômulo, né? Foi o primeiro rei de Roma. E esse calendário tinha 304 dias e era dividido em 10 meses. E aqui a gente já começa a ver o porquê do nome de alguns meses que a gente tem. Por exemplo, os 4 primeiros meses do calendário de Rômulo eram nomeados em homenagem a algum deus, né? Martínios, que seria o nosso março, Aprilis, que é abril, né? Maios e Júnios, todos eles ainda estão presentes no nosso calendário, com uma grafia um pouquinho diferente, claro, mas eram homenagens a deuses, né? Marte, Apolo, Júpiter e Juno. E do quinto em diante, era simplesmente os números ordinais, quintilis, sextilis, aí aqui a gente já reconhece novamente, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí, claro, tem uma grafia diferente, uma maneira diferente de falar, mas a gente consegue perceber esse padrão, né? A gente consegue perceber perceber que é parecido, né?
Só que como esse calendário tinha 304 dias e só 10 meses, conforme ia passando o ano, quando você mudava de ano, na verdade, né, tinha ali uma diferença muito grande entre o teu calendário da época, né, de 10 meses, e os solstícios e os equinócios. Você tinha praticamente 10 meses de atraso em relação ao calendário. Né? Você acabava comemorando o solstício, mas o solstício só ia acontecer 2 meses depois. Né? Então, acabou ficando muito desorganizado. Para tentar resolver esse problema, o Nuno Pompílio sugeriu um calendário diferente, que tivesse 12 meses. Ele, então, mandou adicionar 2 meses aí, né? O Januários, que era em homenagem ao deus Jano, e o Februários, que era em homenagem a Fébrua. E aí o Februários, que seria o nosso fevereiro, ficava no final do ano, né? Era o 12º mês, um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia. E então aqui tá a relação dos meses, né? Só que ainda assim, esse calendário ele tinha 354 dias. Ainda tinha bastante diferença em relação ao nosso, né? Que são mais ou menos aí 11, 12 dias de diferença. E aí também, mesmo de um ano para o outro, já dava de notar essa diferença entre o calendário e os solstícios e os equinócios. Você não tinha mais algo sincronizado, né? Por exemplo, se o equinócio de primavera no hemisfério norte, né, que é onde eles estavam, acontecesse no dia 25 de março, no outro ano, já ia acontecer em uma data diferente, já ia acontecer 6 dias depois do dia 25 de março, porque eles acabavam, você acabava tendo um atraso aqui nos dias, né? E aí, 6 dias depois, não, na verdade, acabava acontecendo 11 dias depois, né? Que era essa diferença do calendário. Então, eles perdiam a sincronia mesmo de um ano para o outro. Você não precisava de muito tempo para perceber que o calendário estava errado. Né? E, novamente, eles acabavam tendo esses problemas. Aqui que está a gravura que eu falei antes do Nuno, que está a grafia de Numa Pompílio, né? Mas se refere à mesma pessoa. Esse calendário a gente já tinha comentado um pouquinho na última aula, né? E aí é interessante porque dentro desse calendário existem algumas outras especificidades, né? Por exemplo, não sei se vocês perceberam que todos os dias aqui dos meses tem um número ímpar, é 29 ou 31, e aí aqui o februário, que é fevereiro, tem 27 dias. Isso porque os romanos eles tinham uma superstição muito grande com números pares, eles não gostavam de números pares. E só que eles se incomodavam muito também com um total aqui de 354 dias, né? Porque era um número par. E aí, para arrumar isso, para deixar um número ímpar, eles acabavam trocando aqui o número de dias de fevereiro para 28 dias. Deixaram esse par mesmo, mas para o número de dias no ano ficar 355 dias. E aí, isso, claro, já ajudou um pouquinho ali na sincronia do calendário com os solstícios e os equinócios, mas não tanto, né? E aí eles perceberam isso. Eles perceberam que a cada 2 anos você tinha uma média de 22 ou 23 dias de atraso em relação aos solstícios. E para arrumar isso, foi adicionado um 13º mês a cada 2 anos, que se chamava Mercedônios. Né? Esse mês ele era bastante peculiar, porque ele variava, né? Às vezes ele tinha 22, às vezes ele tinha 23 dias. E ele era colocado entre os dias 23 e 24 de fevereiro. Eu vou chamar de fevereiro, não vou chamar de februário, tá, pessoal? Mas saibam que a grafia naquele tempo era assim. Então, quando chegava no dia 23 de fevereiro, aqui, que seria o último mês do ano, eles colocavam esse dia, que era esse mês, que era o Mercedônios, e aí, quando acabava o Mercedônios, eles voltavam a contar o mês de fevereiro a partir do dia 24. Né? Por que eles colocaram no meio de um mês, eu não achei uma razão mais profunda para isso. E aí eles chamavam de Mercedônios, porque justamente nessa época do ano, em fevereiro, as pessoas que eram escravizadas, né, eles acabavam pagando uma espécie de gratificação, né, para essas pessoas, para esses escravizados. E aí naquela época essa gratificação se chamava mercê, por isso que o mês ficou conhecido como Mercedônios. Então, para arrumar né, essa lacuna que acabava ficando, de 2 em 2 anos eles adicionavam esse mês para tentar sincronizar os calendários com os solstícios e com os equinócios. Só que o problema é que ao longo do tempo as pessoas começaram a utilizar essa adição ou tirar esse mês, né, por conta própria, né? Então, se tinha uma pessoa que estava no poder que era mais interessante que ficasse mais um tempo, digamos que se fosse amigo dos pontífices que arrumavam um calendário, eles acabavam adicionando o mês. Se estava uma pessoa lá que eles não gostavam, mas
estava na data de adicionar esse mês, eles acabavam não adicionando. Eles não faziam um ciclo certinho de 2 em 2 anos. Então acabou virando uma bagunça. Esse mês, que era para ser adicionado para arrumar o calendário, acabou deixando o calendário ainda mais desorganizado. E aí, quando o Júlio César chegou ao poder, né, lá em Roma, ele acabou percebendo que o calendário romano estava 67 dias atrasado em relação ao ciclo natural das estações. Então, eles precisavam colocar um mês ali, né? Eles precisavam ter um ano que tivesse esses 67 dias a mais para conseguir arrumar, né? Para conseguir sincronizar esse calendário com as estações do ano. E aí ele pediu ajuda para um astrônomo para fazer isso. O nome do astrônomo era Sosígenes. Eu não sei pronunciar muito bem, mas é um nome em grego, Sosígenes. E eu não consegui achar nenhuma imagem ou representação confiável dele na internet, né? Tinham muitas imagens, então eu não sabia ao certo qual que era a imagem dele de fato. Mas existe uma cratera da Lua que se chama Sosígenes em homenagem a ele. E aí eu resolvi colocar a cratera da Lua aqui para mostrar como ele foi importante, né? Ele chegou a ganhar um nome, uma cratera na Lua com o nome dele. Mas então Júlio César pediu ajuda para esse astrônomo. E aí para arrumar isso, eles resolveram arrumar essa discrepância tudo num ano. E esse ano foi o ano de 708 no calendário romano, ou pra gente, 46 a.C. E aí, para arrumar, o que eles fizeram? Eles pegaram o ano convencional, que ia ter o Mercedônios naquele ano. Então, eram 355 dias mais os 23 dias do Mercedônios. E mesmo assim, o calendário ficava 67 dias atrasado em relação aos solstícios e aos equinócios. Então, para arrumar esses 67 dias, eles adicionaram 2 meses nesse ano, né? Além do Mercedônios. Um mês com 33 dias e outro mês com 34 dias. E aí eles conseguiram arrumar. O total ficou 445 dias. É o ano civil mais longo que se tem registro, né? E aí ele acabou sendo nomeado o ano da confusão, porque o Império Romano ele era muito extenso. E a comunicação nem sempre era rápida. Em alguns locais, em algumas regiões, quando chegou a notícia de que o calendário tinha sido modificado, as pessoas já tinham trocado o ano, já era 709, já tinham feito as comemorações de Ano Novo, e aí tiveram que retroceder, né? Tiveram que voltar a ser o ano de 708 para conseguir arrumar esse calendário, né? Mas no fim das contas eles conseguiram arrumar. Então, no ano de 46 a.C., eles perceberam esse problema e arrumaram, né? E aí, no outro ano, no ano seguinte, em 45 a.C., que seria o ano de 709 no ano romano, eles instituíram, né, o Júlio César, com a ajuda dos Osígenes, um novo calendário, que aí ficou conhecido como calendário juliano. Percebam que agora, esse aqui é o calendário juliano. Percebam que agora a ordem dos meses já é muito parecida com a nossa ordem dos meses. O fevereiro já passou para segundo mês, né, já não é mais o último. E agora os dias também já são muito parecidos com os nossos, percebam. Não é mais 30, 29 ou 31 dias. Já é uma variação de 31 e 30 dias. Né? Então, com o calendário juliano, os romanos tiveram que engolir aquela superstição que eles tinham com dias pares para os meses, né? E aqui 29, o mês de fevereiro também tinha 29 ou 30 dias, porque já foi adicionado ao calendário o ano bissexto, que eu vou explicar melhor um pouquinho depois para vocês. Mas percebam que aqui, a partir do sétimo mês, já os próprios números ordinários já não acompanhavam mais o nome do mês, né? Porque antes você tinha quintilis, porque era o quinto mês. Agora o quintilis é o sétimo mês. Mas eles deixaram assim mesmo. Então, com o calendário juliano, que começou a valer em 45 a.C., os anos começaram a ter 365 ou 366 dias. E aí, por que os anos que têm 366 dias a gente chama de ano bissexto? Né? Da onde que vem esse nome bissexto? Né? Porque parece que tem alguma relação com 6, mas aparentemente a gente não consegue observar isso, né? Por exemplo, não é nem em junho que repete o dia, né? Mas isso vem de uma relação ali com o mês de março, porque o mês de março tinha um dia que se chamava calendas, né? Era da tradição deles, eles tinham alguns dias específicos que tinham nomes. E aí, o ano bissexto, o ano que tivesse 366 dias, ia repetir o sexto dia antes das calendas de março, né? Que é justamente o último dia de fevereiro.
por isso que é ano bissexto, né? Porque você tem 2 dias, você repete o sexto dia antes da calenda de março. Né? Então é aí a origem do ano bissexto. E aí, com essa reforma toda, o equinócio de primavera foi fixado no dia 25 de março, para o hemisfério norte, né? Aqui, 25 de março seria para o hemisfério sul o equinócio de outono. Então, eles fixaram no calendário, né? Agora bastava ver se, do ponto de vista astronômico, isso ia ficar sincronizado, né? Se com o passar dos anos, as estações do ano ainda iam acompanhar essa fixação no dia 25 de março. Então, a gente quando o Júlio César deixou de ser o imperador lá em Roma, os outros que vieram depois precisaram fazer alguns ajustes, né? E aí, quando o Marco Antônio se tornou cônsul lá de Roma, ele resolveu fazer uma homenagem para o Júlio César, porque ele reconheceu a importância dele para essa, como que eu posso dizer, para resolver essa confusão dos calendários que tinha, né? Então, ele achou nada mais justo que fazer uma homenagem no próprio calendário. E o 7º mês, que antes era chamado de Quintilis, passou a se chamar Júlio, justamente em homenagem ao Júlio César, né? E esse mês tinha 31 dias. Percebam, antes também, ó, o 7º mês tinha 31 dias. Aí, logo depois do Marco Antônio, o César Augusto também se tornou cônsul de Roma. E aí o Senado romano resolveu fazer uma homenagem para ele também, para o César Augusto. E nomeou o 8º mês de agosto, em homenagem a ele, né? Só que percebam, aqui antes, o 8º mês tinha 30 dias. Quando o César Augusto percebeu que o mês em homenagem ao Júlio César tinha 31 dias e o mês em homenagem a ele tinha 30 dias, ele não gostou. E ele quis que o mês em homenagem a ele tivesse 31 dias também. E aí eles tiveram que fazer essa modificação. E aí, de onde que eles tiraram esse dia para colocar no mês de agosto, né? Percebam que antes de fevereiro tinha 29 ou 30 dias. Então, eles tiraram de fevereiro. Por isso que fevereiro tem 28 ou 29 dias, né? Tem essa diferença, tem tanta diferença em relação aos outros meses, né? Porque eles precisaram tirar um dia de fevereiro para colocar em agosto, para o mês em homenagem de Júlio César ficar com o mesmo tanto de dias que o mês em homenagem ao César Augusto. E aí, percebam aqui que antes o mês de setembro, que é o 9º mês, tinha 31 dias. Então, ficaria 3 meses seguidos com 31 dias. Então, para que não ficassem tantos meses seguidos com 31 dias, eles acabaram mudando também o tanto de dias desses outros meses, né? Setembro passou a ter 30, outubro, que antes tinha 30, passou a ter 31, e assim sucessivamente. E aí eu não sei se vocês conhecem aquele macete de a gente ver nos dedinhos, nos ossinhos aqui da mão, se é um mês de 30 ou 31 dias, né? Que a gente conta, janeiro tá em cima do osso, então tem 31 dias. Fevereiro tá no buraquinho, então tem 29 dias, ou 28, né? Março tá em cima do osso, então tem 31. E aí quando a gente chega aqui no encontro das mãos, julho e agosto ficam em cima dos ossinhos, então eles têm 31 dias. Se não fosse por essa teima do César Augusto, o macete da nossa mão não ia funcionar, né? Porque o agosto ia acabar ficando em cima do ossinho, mas ele ia ter 30 dias se não fosse essa vaidade dele, né? De querer mudar o tanto de dias do mês só para ficar igual ao do Júlio César. Mas então até aí com o calendário juliano tudo bem, não tinha dado nenhum problema. Só que as pessoas começaram a aplicar mal aquele ciclo de anos bissextos. Ao invés de eles fazerem um ano bissexto de 4 em 4 anos, eles começaram a fazer um ano bissexto de 3 em 3 anos. Só que isso foi bem fácil de perceber na época que estava dando problema, né? Porque com o tempo, esse dia que estava sendo adicionado de forma errada, ele começou a fazer diferença já nos solstícios, né? Foi bem perceptível. Então, eles tiveram como arrumar de forma bem rápida. Porque ao final de 36 anos, eram para eles ter tido 9 anos bissextos. Né? Só que, na verdade, eles tinham tido 12 anos bissextos. Então, seriam 12 dias a mais. Né? Seriam 3 dias a mais, desculpa, porque a diferença entre 12 e 9 são 3, então eles tinham 3 dias a mais. O número de 12 anos bissextos correspondia a 48 anos. Então, o que eles fizeram para arrumar isso, né? Quando chegou ali em 36 anos, que eles perceberam que eles tinham um número de anos bissextos de 48 anos, eles deixaram de adicionar esses anos bissextos por 12 anos.
que aí ia arrumar o calendário, né? Então, esse foi o primeiro problema que eles precisaram enfrentar, mas foi resolvido na época mesmo, não teve muita diferença. O problema vinha a longo prazo, que era uma coisa que eles não tinham conseguido perceber e que não foi tão importante na época. O que é, né? O ano, em média, tinha 365 dias, 25, né? Porque de 4 em 4 anos você tem um dia a mais. E aí, esse 365,25 tem cerca de 11 minutos a mais que o ano trópico. Depois a gente vai ver melhor o que é o ano trópico, mas basicamente o ano que a gente consegue medir o intervalo de tempo em relação ao Sol passando 2 vezes, nascendo 2 vezes no mesmo lugar. Mas depois a gente vai ver melhor isso. Mas então o ano civil deles tinha 11 minutos a mais do que esse ano trópico. E aí, 11 minutos por ano não é muita coisa se você parar para pensar. Só que em 400 anos dava 3 dias. E aí, se você pensa em uma civilização, né, em um calendário que se perpetuou por tanto tempo, você começa a ter problemas bem graves, né? Então, esse foi um dos primeiros grandes problemas, né? Eles perceberam que em 400 anos eles tinham uma diferença de 3 dias. E aí, quando teve o Concílio de Nicéia, lá em 325 depois de Cristo, eles já sabiam desse problema. Eles já estavam cientes disso. E aí, eu não sei se vocês lembram, no seminário passado, o Concílio de Nicéia foi aquele concílio em que eles determinaram como seria determinado o dia da Páscoa, né? Que tinha a ver com o equinócio de primavera, né? Seria o primeiro domingo, depois a lua cheia, depois o equinócio de primavera. E aí, se eles não sabiam com precisão o dia do equinócio de primavera, seria difícil saber com precisão também o dia da Páscoa. Então, começou a dar vários problemas. Mas, por incrível que pareça, eles ignoraram isso no Concílio de Nicéia. E não só no Concílio de Nicéia. Eles ignoraram isso no Concílio de Constança, Basileia, São João Latrão e Trento. Em todos esses concílios, o calendário já era uma das pautas, porque justamente tinha esse problema com a Páscoa, mas eles meio que não deixavam essa como uma das pautas principais. Inclusive, os papas já estavam começando a se esforçar para fazer com que o calendário fosse discutido, né? Mas eles não conseguiram fazer isso até o Papa Gregório XIII. O Papa Gregório XIII, mesmo sem ter o concílio, ele montou uma comissão em 1576 para resolver esse problema do calendário. E aí, nessa comissão, eles tinham várias pessoas que trabalhavam. Astrônomos, matemáticos, né? E aí, um dos principais nomes desse conselho, dessa comissão, era Clavius, que era um astrônomo, um matemático e também um padre jesuíta. E aí, a partir disso, que eles começaram a pensar num novo calendário que conseguisse resolver esse problema e que não fosse só uma solução temporária, que durasse bastante tempo, né? Então, tinham várias pessoas que trabalharam com eles, né? Não foi o Papa Gregório que inventou o calendário gregoriano, assim como o Clávio sozinho também não inventou o calendário gregoriano. Eles tinham uma comissão, e o projeto que eles escolheram foi de um homem chamado Luís Lílio. O calendário gregoriano ele foi publicado, digamos assim, pelo Papa Gregório na bula de 1582. E esse projeto do Luís Lílio foi apresentado para o Clavius em 1577, porque eles também não decidiram sozinhos que esse seria o projeto aprovado. Quando o Clavius recebeu o projeto do Luís Lílio, ele mandou para várias universidades, para várias pessoas, vários astrônomos, para ver também se esse calendário ia dar conta de ser uma solução mais a longo prazo, né? Não só a curto prazo. E aí, então, eles acabaram acatando esse projeto e em 24 de fevereiro de 1582, eles publicaram a Bula Inter Gravíssimas, né? Que era a bula que falava sobre como que esse calendário ia ser arrumado, né? O calendário juliano, que tinha alguns problemas, e como que ia ser o novo calendário. O calendário do Juliano, o calendário juliano, né, do Júlio César, ele já estava cerca de 10 dias atrasado em relação aos solstícios e os equinócios, né, em relação às estações do ano. Então, para arrumar esses 10 dias já de imediato, né, para não ter que esperar muito tempo, o Papa falou que no dia 4 de outubro eles iam passar direto para o dia 15 de outubro. Ia ser suprimido os dias entre os dias 4 e dia 15, que dava os 10 dias que estava tendo dissonância ali entre o calendário e o ciclo natural das estações do ano. E aí, então, ele publicou essa bula em fevereiro para que lá em outubro as pessoas já soubessem disso, né? E porque a comunicação naquela época não era tão rápida, então, para que as pessoas tivessem esse tempo para arrumar os seus calendários, ele deixou só lá para outubro
essa, essa correção, né? Mas também tinham outros parâmetros que eles mexeram no calendário para que essa correção não fosse temporária. Porque lembra que eu falei antes, né, que o calendário juliano já tinha o ano bissexto. Só que mesmo assim, o ano deles era um pouquinho mais longo que o ano trópico, que é o ano do ponto de vista astronômico. Então, para que isso não fosse uma solução temporária e a cada 400 anos eles ainda tivessem esse problema de ficarem 3 dias adiantados em relação ao ciclo natural das estações, eles decidiram que os anos seculares, que, por exemplo, são os anos que viram o século ali, né, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100, eles só seriam bissextos se fossem divisíveis por 400. Por que isso? Porque daí a cada 400 anos, você ia excluir 3 dias, que é exatamente os 3 dias excedentes que o calendário acaba tendo por ser maior que o ano astronômico. Então, com isso, eles conseguiam resolver esse problema. Então, por exemplo, o ano de 1600 foi bissexto, porque é divisível por 400. 1700, 1800 e 1900 não foi ano bissexto. 2000 já foi ano bissexto. O nosso próximo ano secular, em 2100, não vai ser bissexto, assim como os 2 próximos anos seculares. Só 2400 que vai ser ano bissexto. Então, né, essa foi uma das soluções que eles encontraram para que esse calendário ele fosse mais de longo prazo e que não acabasse repetindo o erro sistemático que o calendário juliano tinha, né? E aí, a gente tem um pequeno probleminha no calendário gregoriano, que por enquanto a gente não está se preocupando, porque a gente não vai estar aqui para ver esse problema, na verdade, né? Porque a média do ano gregoriano é de 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Isso é 27 segundos a mais que o ano trópico. Isso dá um dia a cada 3.000 anos. Então a gente ainda não está precisando se preocupar com isso. Mas algum dia talvez as pessoas vão ter que se preocupar com isso, porque vai dar uma diferença grande aí, né? Mas eu não sei exatamente quando que, ou se vamos precisar se preocupar com isso, né? Mas ele tem uma diferença, ele não é exatamente igual ao ano astronômico. E aí, na época, quando o Papa Gregório publicou a bula, né, Gregório XIII, quando ele publicou a bula dele, como que era o nome da bula mesmo? Intergravíssimas. Falando sobre esse calendário, alguns países aceitaram de imediato, principalmente aqueles que eram mais católicos e que tinham monarcas que eram católicos, como Portugal, Espanha e Itália. Eles fizeram a transição já em outubro. França e os Países Baixos, que eram católicos, eles fizeram a transição em dezembro. Eles tiveram certa resistência ali, mas no mesmo ano já fizeram essa transição do calendário. A Alemanha e a Suíça mudaram só em 1584, ou seja, 2 anos depois. A Polônia foi em 1586 e a Hungria em 1587. Então, esses países já trabalhavam, digamos assim, a partir do mesmo calendário. E alguns núcleos protestantes nos Países Baixos, na Alemanha e na Suíça, só mudaram seu calendário em 1700. A Inglaterra e a Suécia mudaram em 1752. Só que percebam uma coisa. 1700, no calendário juliano, seria ano bissexto. No calendário gregoriano, não é ano bissexto. Então, ao invés de mudar 10 dias, eles já tiveram que mudar 11 dias, porque eles já tinham um dia mais atrasado, né? Adiantado, no caso. E uma curiosidade é por isso que, por exemplo, às vezes a gente encontra 2 datas de nascimento para o Newton. Né? Às vezes encontramos 24 de dezembro e às vezes 4 de janeiro, né? Do outro ano, daí no caso. Então, é porque uma data está no calendário juliano e a outra data está no calendário gregoriano, né? Quando ele nasceu ainda estava o calendário juliano em vigor na Inglaterra. E alguns países, os países principalmente que têm uma matriz católica ortodoxa, só mudaram seu calendário de juliano para gregoriano no século XX, né? E aí percebam, eles consideraram bissexto o ano de 1700, 1800 e 1900. Então, são 3 dias. Então, tem que mudar aquele 10 dias aqui do Papa Gregório, mais 3 dias que eles consideraram anos bissextos e que acabavam não sendo. Né? Então, por exemplo, a União Soviética mudou o calendário para gregoriano em 1918. A Grécia em 1923. E a Turquia em 1926. Né? Então, é interessante pensar que esses países ficaram... que os países, né, ficaram com calendários diferentes por tanto tempo. Né? Eu por exemplo, antes de estudar essa questão dos calendários, eu não sabia que tinham ficado tanto tempo assim
com os calendários diferentes. É bastante interessante essa questão. Hoje, talvez, com redes sociais e computadores que precisam ser todos sincronizados, talvez não desse tão certo, né? Eles tivessem que mudar mais rápido. Não sei como que seria. Mas eu acho muito interessante essa questão. E aí, hoje em dia, a gente já pode considerar que o calendário gregoriano ele é praticamente universal. Algumas pessoas, né, de algumas religiões, continuam tendo seu próprio calendário. Como, por exemplo, os islâmicos, eles seguem o calendário lunar, que é aquele que tem 354 dias. Só que para fazer nas relações internas ali das religiões e das comunidades que seguem essa religião, eles utilizam o calendário deles, a religião deles. Mas para essas relações mais externas, eles conhecem o calendário gregoriano e utilizam o calendário gregoriano, né? O calendário solar, que é o nosso, é o calendário gregoriano, né? O que a gente tem considerado aí como universal. A gente só tem uma relação lunisolar que une a Lua e o Sol no nosso calendário, que é a determinação do dia da Páscoa, né? Como a gente utiliza uma relação com a Lua também para determinar o dia da Páscoa, a gente diz que a gente só tem uma articulação, digamos aí, entre as datas da Lua e do Sol, né? A união aí do calendário lunisolar. E aí o calendário dos israelitas é lunisolar, ele tem eles procuram articular as datas lunares com as datas solares, né? Que é um pouco difícil porque o calendário solar tem 365 dias e o calendário lunar tem 354, né? Então, às vezes, precisa fazer alguma adição de dias no final do ano, né? Eles têm toda a dinâmica deles. Mas, na maior parte dos locais, o calendário gregoriano já é o mais utilizado, né? E aí a gente tem alguns problemas. Como eu disse antes, do ponto de vista astronômico, é um que, por enquanto, a gente ainda não precisa se preocupar, que é esse que a gente vai ter uma diferença, né, entre o calendário e os ciclos naturais das estações de um dia a cada 3.000 anos. Então, por enquanto, a gente não precisa se preocupar ainda. E aí, alguns trabalhos que eu li listaram alguns problemas práticos, que eu não sei, assim, até que ponto... talvez a gente esteja tão acostumado, né, com esses problemas, digamos assim, que a gente já não liga mais, mas, por exemplo, a variação dos dias dos meses, né? Os meses, eles variam de 28 a 31 dias. Então, isso pode ser considerado um pequeno problema prático, porque você poderia ter uma distribuição melhor dos dias, né? Mas não sei como que ficaria isso também. E aí, algumas semanas são divididas entre 2 meses, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Setembro vai terminar... Não, mas setembro vai terminar muito certinho. Deixa eu passar aqui para o próximo mês. Nossa, tá. Não, enfim, não consegui achar um mês que terminasse na quarta-feira. Mas alguns meses terminam na quarta e o outro mês inicia na quinta. Então, você meio que quebra a semana entre 2 meses. E aí, eles até acabaram falando sobre as relações de trabalho, né? Que podem ter algum problema em relação a isso. Mas eu acho que a gente já está tão acostumado com esse tipo de calendário que não se considera mais um problema prático, né? E aí, outro problema também que eles listaram como um problema prático seria a variação dos dias da Páscoa. Às vezes, o dia da Páscoa ela pode cair entre um período muito extenso, né? Um intervalo muito grande de dias. Então, pode acontecer entre o dia 22 de março até o dia 25 de abril. E aí, essa variação também pode acabar complicando algumas coisas, né? Até eles citaram, como, por exemplo, os trimestres escolares, que às vezes a Páscoa cai num trimestre, às vezes cai no outro. Ou, por exemplo, os dias de pagamento de salários. Né? Eles listaram uma série de problemas do nosso dia a dia, né? De aspectos do nosso dia a dia que podem ser atingidos por esses problemas práticos do calendário gregoriano, né? Mas, do ponto de vista astronômico, tudo indica que por muito tempo ele ainda vai funcionar para a gente. E aí, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas como que se deu essa determinação das eras, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. Porque não foi, por exemplo, antes do nascimento de Cristo, eles não chamavam de 46 antes de Cristo, por exemplo, né? Como a gente viu lá em 46 antes de Cristo, seria o ano 708 romano. E às vezes a maior parte da Europa ali na época do Império Romano seguia esse ano do Império Romano. Pelo menos onde eles tinham dominação cultural, né? Mas dominação cultural no sentido de estarem
dominarem o território e levarem um pouco da sua cultura para esse território, né? Então, às vezes, acabavam levando o calendário também, e aí acabavam utilizando o mesmo tipo de era, o mesmo tipo de ano. Mas a gente passou a ter esse ano que a gente tem agora, por exemplo, 2021, quando em 532 depois de Cristo, o Dionísio, o Exíguo, que era um monge cristão, ele sugeriu que a gente considerasse ali o dia, o ano, né, do nascimento de Cristo como a era cristã, e aí antes disso a gente chamaria de antes de Cristo e depois disso de depois de Cristo, né? E aí na época a Igreja Católica acabou aceitando de imediato isso, né? Alguns países demoraram um pouco mais. Eu trouxe aqui o exemplo de Portugal porque de certa forma isso influencia em como a gente, né, ali a partir de 1500 começou a medir esse tempo também. Né? Até 1422, em Portugal era utilizada a era hispânica, ou de César, porque eles comemoravam, eles começavam a contar o ano a partir da dominação de César da Península Ibérica. Né? Então, isso só mudou em 422, no nosso tempo. Né? Então, por determinação de Dom João I, o ano de 1460 voltou para o ano de 1422. Né? Eles fizeram essa modificação no calendário para poder acompanhar essa contagem de tempo da Igreja Católica na época. E então foi só a partir de 532 que eles tiveram essa ideia, né, de contar a era cristã, e países como Portugal só aderiram a isso em 1422. E aí é interessante, porque ao longo do tempo, algumas pessoas, né, alguns cronologistas, que são aquelas pessoas que estudam eventos históricos, né, tipo, quando que aconteceu determinado evento histórico, e aí com base em evidências históricas e textos, eles estudam quando que esses eventos aconteceram. Alguns cronologistas, eles acreditam que o Dionísio, ele acabou fazendo as contas erradas, ele não utilizou todas as evidências necessárias para determinar o ano de nascimento de Cristo e, automaticamente, o ano que iniciava a era cristã, né, e aquela era que era antes de Cristo. Algumas pessoas sugerem que Cristo teria nascido até 5 ou 7 anos antes do início da era cristã. E outros sugerem que isso teria acontecido até antes. E aí eu achei interessante, porque um dos materiais de pesquisa falava que uma das evidências, né, que poderia... Só um pouquinho que a bateria do meu computador está acabando aqui. Uma das evidências, né, que poderiam... Quando você junta as evidências do ano que Cristo nasceu, uma coisa bastante interessante é que uma dessas datas ela bate exatamente com a data da conjunção entre Júpiter e Saturno. Não sei se vocês lembram, a gente teve essa conjunção no final do ano passado. E aí, isso poderia explicar, por exemplo, o fenômeno que eles chamam da estrela de Belém. Né? Mas isso são estudos a partir de evidências, mas tem um pouco de especulação também histórica, né? Mas é bastante interessante pensar sobre isso. Né? E aí essa conjunção entre Júpiter e Saturno ela é muito rara. Por isso até que eu fotografei o ano passado. As fotos não são muito boas, mas o valor histórico que isso tem para mim é muito grande, porque são ciclos muito longos para acontecer uma conjunção como a que aconteceu no ano passado. E, de fato, um passa na frente do outro. Né? Aqui eles ainda estavam um pouco separados, eu não consegui fotografar o momento em que eles passavam, de fato, um na frente do outro. Mas no século XVI tinha acontecido algo parecido, mas eles não chegaram a fazer essa conjunção completa. E isso tinha acontecido, acho que só no século XIII, de fato. Né? Então a gente pôde observar no ano passado. Então é bastante interessante como esses fatos astronômicos se ligam de diversas formas, né, à contagem do tempo. Inclusive, estudar os eventos astronômicos que aconteceram na antiguidade ajuda a gente a determinar as datas que os eventos aconteceram, porque hoje a gente tem, por exemplo, softwares que simulam muito bem a periodicidade dos eventos astronômicos, não só para o futuro, mas também para o passado. Então a gente consegue, entre aspas, voltar no tempo com esses softwares e observar que evento que aconteceu, que tipo de eclipse aconteceu, quando que teve, por exemplo, a passagem de algum cometa, se a gente conhece esse cometa hoje em dia, e se a gente sabe mais ou menos quanto tempo ele está fazendo essa órbita. Né? Então é bastante interessante a gente saber conhecer a periodicidade desses fenômenos astronômicos, justamente para poder até saber em que ano, em que época aconteceu alguma desses eventos históricos. Né? Agora a gente vai falar sobre os diferentes tipos de ano e de dia que a gente tem, e como que isso influencia
na maneira como a gente conta, né, o tempo. E qual o que a gente utiliza, por exemplo, para saber as estações do ano, e qual que a gente utiliza para fazer cálculos, por exemplo. E a gente também vai falar sobre os diferentes tipos de meses, e eu trouxe uma curiosidade, até acho que o Carlos não está aqui, ele avisou que ia chegar um pouco mais tarde, mas sobre as semanas, né, de onde que vem as semanas, é bem interessante. Mas então as principais componentes de um calendário é o dia, a semana, o mês e o ano, né? Assim, de forma bem básica, são essas as principais componentes do nosso calendário. E então, vamos começar pelo dia, né? Definindo quais são os dois tipos diferentes de dia. A gente tem o dia sideral e o dia solar. O dia sideral, ele está ligado com a Terra completar uma volta completa em torno do seu eixo, né? Por exemplo, ela está aqui nessa posição, então ela gira aqui em 360 graus, né? Faz um giro completo, pronto. Isso é um dia sideral. Então, e a gente tem um outro tipo de dia, que é o dia solar. O dia solar, ele é o tempo, né? O intervalo de tempo entre duas passagens consecutivas do Sol pelo mesmo meridiano. Ou seja, você não considera só essa rotação completa da Terra, mas considera, aqui do nosso ponto de vista, observar o Sol né, duas vezes consecutivas, ou seja, observou o Sol, passou, e aí observa de novo nesse mesmo lugar. Esse é o dia solar. E aí, o dia solar ele é 4 minutos mais longo que o dia sideral. Alguém tem algum palpite sobre por que isso acontece? Podem estar, pessoal. Pode repetir a pergunta? O dia solar ele é 4 minutos mais longo que o dia sideral, né? E como eu disse, o dia solar a gente observa o Sol num ponto e aí espera dar um dia e observa ele de novo nesse mesmo ponto. Esse é o dia solar. E o dia sideral é aquele dia que você observa, do ponto de vista astronômico, né, uma rotação completa da Terra. E aí o dia solar ele é 4 minutos mais longo. Por que isso acontece? Por que o dia solar é mais longo? Por causa da translação. Isso, exatamente, por causa da translação da Terra. Né? Então, eu trouxe aqui uma imagem para ajudar. A translação da Terra, no caso, é o movimento da Terra em torno do Sol. Né? Então, a gente tem aqui a Terra nesse ponto, o ponto A, onde a gente observa a Terra no nosso tempo zero, digamos assim. A Terra não, a gente observa o Sol no nosso tempo zero e a gente vai começar a contar o tempo, então, para ver quanto tempo que tem um dia. E aí, então, a Terra está rotacionando aqui, e aí chega no outro ponto aqui na órbita. Né? Então, ela se movimentou. Então, quando a gente for observar o Sol de novo nesse ponto a Terra vai ter se movimentado um pouquinho. E aí, justamente, esse movimento aqui vai fazer com que o Sol ele demore 4 minutos a mais que o tempo de rotação para aparecer no mesmo local. Né? Então, por conta dessa translação, o dia solar ele é 4 minutos mais longo que o dia solar. A Terra já rotacionou quando ela chegou aqui, mas o Sol ele só vai chegar 4 minutos depois nesse local, justamente por causa dessa translação da Terra, dessa movimentação da Terra. Conseguiram entender essa parte ou ficou alguma dúvida? No caso, é 4 minutos a mais porque a Terra se afastou um pouquinho mais quando ela, nessa segunda giradinha ela deu uma se afastadinha, né? Isso não é que ela tenha se afastado, mas porque, né, tipo... Não tá mais no mesmo lugar. Isso, exatamente, ela não tá mais no mesmo lugar. É perfeito, porque ela tava ali naquele ponto e a gente observou o Sol no ponto A. Digamos que ela tava no ponto X e a gente observou o Sol ali no ponto A. Aí ela foi pro ponto Y. Para a gente observar o Sol no ponto A de novo, vai demorar 4 minutos a mais, porque ela já não estava mais no mesmo lugar. Exatamente isso. Posso falar, Cris? Pode, olha. Eu não sei se tu já notou, o moço que tá, né, o pessoal também, que se você observar o nascer do Sol todos os dias em um ponto físico, ele vai... fixo isso, me confundi. Ele vai se deslocar sem, né, no caso, ao norte, daí ele vai no ponto máximo e depois ele volta, né? Então, essa diferença, eu apontando com o mouse, essa diferença entre o ponto A e o ponto B também pode ser observada com esse deslocamento no nosso horizonte. Isso, a gente vai conversar sobre isso depois. Eu trouxe até algumas fotos para mostrar certinho. Não, imagina. Né? Eu já tinha falado um pouco sobre isso na última aula, no último seminário também.
Mas por conta desses movimentos, né, de rotação e translação, a gente consegue observar, inclusive, isso, o Sol nascendo em diferentes locais durante o ano, né? Inclusive, isso tem muito a ver com o ano trópico, né? Que eu vou passar aqui o slide. Porque a gente tem 2 tipos de ano, o ano sideral e o ano trópico. O ano sideral é aquele que a gente observa, é como se a gente conseguisse observar de fora, né? Se a gente conseguisse observar a órbita da Terra em torno do Sol. O ano sideral é o intervalo de tempo para a Terra fazer uma órbita completa. A gente só leva isso em consideração. É o tempo que a Terra leva para fazer essa órbita completa. E ela é esse tempo que é utilizado na relação da terceira lei de Kepler, né? Não é o ano trópico, que a gente vai ver agora o que é o ano trópico. O ano trópico é um intervalo de tempo entre 2 posições sucessivas de nascer do Sol, né? Então, quer ver? Até deixa eu passar aqui para a imagem de baixo, que acho que fica mais fácil para mostrar. Então, aqui, ó, em junho, por exemplo, o Sol estava nascendo atrás desse prédio aqui, que é a referência 1 aqui, né? A referência 1 da imagem. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Então, o Sol nascia ali atrás. Aí, em agosto, ele está nascendo mais para a esquerda, e aí ele vai voltando, ó. Opa, ele vai voltando para cá. Então, em junho, quando chegar junho de novo, né? Ó, junho, agosto, outubro e dezembro. Quando chegar em junho de novo, o Sol vai nascer de novo aqui atrás desse prédio. Então, esse é o ano trópico. É o intervalo de tempo para o Sol nascer 2 vezes no mesmo lugar. Para resumir, é isso, né? E aí, falando com uma linguagem mais astronômica, seria 2 passagens consecutivas do Sol pelo ponto vernal. O que é esse ponto vernal? É o ponto que o Sol está... o ponto que o Sol não. É o ponto da órbita da Terra, né? Onde a gente tem o equinócio de março, né? Daí, no caso, o equinócio de primavera para o hemisfério norte e o equinócio de outono aqui para o hemisfério sul, né? Então, esse seria o ano trópico. E o ano trópico ele é mais curto que o ano sideral por causa da precessão dos equinócios, né? A precessão dos equinócios faz com que todo ano a gente tenha um local um pouquinho diferente na órbita da Terra onde acontece o equinócio de primavera ou o equinócio de outono, né? E aí, por conta dessa precessão dos equinócios, o ano sideral, o ano trópico, ele é um pouquinho mais curto, porque daí a gente vai tendo um pouquinho antes, né, esse equinócio, e aí, então, o Sol, ele acaba nascendo, digamos, antes, no mesmo local, né, mas a gente vai ver melhor sobre a precessão dos equinócios depois. Mas, basicamente, essa é a principal diferença entre o ano sideral e o ano trópico, né, o ano sideral, então, para repetir, esse intervalo de tempo para o Sol para a Terra fazer uma órbita completa em torno do Sol, e o ano trópico é o intervalo de tempo para o Sol nascer 2 vezes no mesmo local, né? Quando a gente está observando. E é esse ano trópico que causa aquelas pequenas confusões nos calendários, né? Então, vocês ficaram com alguma dúvida sobre a diferença entre ano sideral e ano trópico? Ou tá tranquilo? Se tiverem, podem perguntar, tá? Podem interromper. Eu gostei muito da explicação, Cris. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tinha ouvido a explicação dessa forma. Foi muito bom. Obrigada, Patrick. Eu vou seguindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. E aí, agora a gente vai falar exatamente sobre o que a Oli falou antes, que a Olivia falou antes, sobre as diferentes posições do nascer e do pôr do Sol ao longo do ano, né? Porque é interessante a gente observar que existem alguns fenômenos astronômicos que a gente consegue observar no nosso dia a dia e que às vezes a gente acaba não prestando atenção, né? E que são bem bonitos de ver, na verdade. Um deles é essas diferentes posições aqui do nascer do Sol, né? E aí, aqui a gente tem uma imagem, é lá de Porto Alegre essa imagem, e a gente consegue acompanhar aqui ao longo de junho até março do outro ano essas diferentes posições aqui do nascer do Sol. E aí, vocês podem fazer isso, inclusive, na casa de vocês, né? Se vocês conseguirem olhar o nascer ou o pôr do Sol e procurar um ponto fixo, né? Um ponto de referência, na verdade, vocês conseguem fazer esse acompanhamento. É bem interessante. E aí, essas diferenças acontecem justamente por conta do eixo de rotação que eu falei para vocês no seminário passado, do eixo de rotação ser inclinado né, um tanto de 23,5 graus. E aí, o que acontece? Até deixa eu mostrar aqui a outra imagem, que talvez fique melhor em relação a que ele é inclinado, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a eclíptica, que é o plano da órbita da Terra em torno do Sol. E aqui a gente tem o plano, a gente chama de plano equatorial, né? Que é um plano imaginário, né? Que passa no equador terrestre.
E aí, esse ângulo de 23,5 graus é justamente o ângulo entre a eclíptica e esse plano esse plano equatorial, né? E aí a gente consegue extrapolar isso para a parte aqui de cima da Terra, usando um pouquinho de geometria, e e achar esse mesmo ângulo também aqui entre o eixo longitudinal da Terra e o eixo de rotação, né? Então é aqui, exatamente aqui, que a gente consegue observar essa inclinação no eixo de rotação, né? E aí, por que a gente consegue observar esses diferentes locais de nascimento e de pôr do sol? Bom, quando a gente tem o equinócio, né, ali os equinócios em março e em setembro, o Sol, ele tá, a maior parte da luz que chega pra gente, ele coincide com o equador celeste, que é essa parte que vocês enxergam o meu mouse, né? Aqui, mexendo. Deixa eu achar a canetinha, que daí eu tenho certeza que vocês conseguem enxergar. Mas dá de ver de boa o mouse, pode ficar tranquilo, a gente enxerga bem. Tá, não, mas eu achei a minha canetinha aqui agora. Então, quando a gente tem o equinócio, o Sol, a maior parte da luz do Sol chegando aqui na Terra coincide com o equador celeste, né? Inclusive, a nossa visualização do Sol no céu coincide com esse equador celeste. E aí ele nasce exatamente aqui no leste e vai se pôr aqui no oeste, né? Que é esse traçado laranja que eu fiz aqui. Aí, quando a gente está no equinócio, entre o equinócio de março e o equinócio de setembro, que no caso aqui para a gente acontece o inverno, né, entre essas datas, o Sol, ele está no hemisfério norte celeste, ou seja, ele está incidindo sua maior parte da luz no outro hemisfério, não no hemisfério sul, mas no hemisfério norte. Então a gente vai enxergar o Sol nascendo mais a norte do leste, né? Então aqui está o ponto leste, e a gente vai enxergar no inverno o Sol nascendo a norte do leste e se pondo a norte do oeste. Aí no verão, né, que é entre os equinócios de setembro e março, a gente tem o Sol, né, incidindo a sua maior parte da luz no hemisfério sul. Então a gente vai ter o nascer do Sol a sul do hemisfério leste, do ponto cardial leste, e o Sol vai se pôr a sul também do ponto cardial oeste, né? E aí, quanto ao norte ou quanto ao sul essa variação vai acontecer, depende da latitude da pessoa aqui na Terra. Né? Mas então é justamente por conta dessa inclinação do eixo de rotação da Terra que a gente acaba vendo o Sol nascendo em locais diferentes todos os dias. Né? E aí, claro, aqui se vocês perceberem, ó, de dezembro para outubro dá uma pouquíssima diferença. Por quê? Porque ele acaba se movimentando aqui entre junho e agosto, outubro, aí ele fica um tempo meio que estacionário, e aí depois ele começa a retornar. Né? Então é justamente por conta desse eixo de inclinação que a gente acaba vendo essa dança do Sol praticamente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, mas eu vou seguindo. Agora a gente vai falar sobre as estações do ano, que tem tudo a ver também com esse eixo de rotação inclinado. Percebam que existem muitos fenômenos que acabam acontecendo aqui na Terra, como, por exemplo, as estações do ano diferentes nos diferentes hemisférios da Terra, justamente por conta dessa inclinação no nosso eixo. E aí também, antes a gente teve, né, aqui o ano trópico mais curto em razão da precessão dos equinócios. Então, são fenômenos astronômicos que às vezes a gente acaba desconhecendo, mas que acabam influenciando no próprio calendário, né? E no nosso cotidiano com as estações do ano, por exemplo, né? Que é, no caso, esse eixo de rotação inclinada. Aqui eu trouxe uma imagem primeiro para mostrar para vocês sobre a órbita da Terra em torno do Sol e aí em qual local que está recebendo mais incidência de luz ao longo do ano. Né? A gente vai começar aqui no A, no solstício de junho. No solstício de junho, a gente tem o solstício de inverno aqui para nós, no hemisfério sul, e o solstício de verão no hemisfério norte. Percebam aqui na legenda, né? O A, trópico de Câncer voltado para o Sol. Então é o trópico de Câncer, que é esse trópico que está no hemisfério norte, que está recebendo uma incidência de luz mais paralela, digamos, né? Está recebendo mais incidência de luz que o outro hemisfério. Por isso que é verão lá, e é inverno aqui. Aí aqui no equinócio de setembro, que é aqui na legenda é o B, o Equador está voltado para o Sol. E a gente tem mais ou menos a mesma incidência de Sol para os dois hemisférios. Por isso que as temperaturas elas ficam mais amenas para quem estava no verão e um pouco mais elevadas para quem estava no inverno, né? A gente tem, no caso, o equinócio de setembro é o equinócio de primavera, que vai acontecer exatamente na semana que vem, no dia 22 de setembro, que é o dia do nosso seminário.
né? Para encerrar, a gente vai encerrar aí no equinócio de primavera. E aí, aqui para o hemisfério norte, seria o equinócio de outono, né? Aí, passando mais um pouquinho, solstício de dezembro. Para a gente, é o solstício de verão. Para o hemisfério norte, solstício de inverno. E aí, percebam que é o trópico de Capricórnio que está virado para o Sol. Então, por isso que essa parte aqui do hemisfério sul recebe mais incidência de luz solar que o hemisfério norte. E aí, por último, aqui no equinócio de março, onde a gente tem o equinócio de outono para a gente e o equinócio de primavera para o hemisfério norte, a gente tem novamente o Equador voltado para o Sol, e por isso que a gente tem mais ou menos a mesma incidência de luz solar para os dois hemisférios, né? E aí, para ficar um pouquinho mais claro, deixa eu fechar aqui. Eu trouxe um simulador para mostrar para vocês das estações do ano. Deixa eu abrir aqui e compartilhar minha tela, que agora eu preciso mudar a janela. Deixa eu ver. Tem que parar a apresentação. Vou apresentar a tela inteira que aí fica mais fácil. Não, vocês já estão vendo minha tela, né? Sim. Beleza. Aham. Deixa eu passar aqui. Então, como que funciona esse simulador, né? Aqui a gente tem o Sol, e claro que isso não está em escala, né? E aqui a gente tem a Terra, e essa aqui seria a órbita do Sol em torno da Terra. A órbita da Terra em torno do Sol, né? Se eu colocar aqui, ó, em 0 grau, a Terra fica retinha, entre aspas. E aí percebam que se eu fosse girando a Terra aqui em torno do Sol, ó, a incidência de Sol nos dois hemisférios seria a mesma o ano inteiro, né? No caso, a gente tem aqui um eixo de inclinação 0. A gente não tem inclinação no eixo de rotação. E aí é como se fosse um eterno outubro e primavera, né? A gente não teria muita variação ao longo do ano. Só que não é assim que a Terra rotaciona, né? A Terra rotaciona com um eixo um eixo de rotação inclinada de 23,5 graus. E aí, então, agora a gente vai fazer algumas relações aqui para observar essa passagem nas estações do ano. Eu coloquei aqui em dezembro, né? Então, a gente tem o solstício de verão aqui pra gente. Percebam que a gente consegue observar o que a gente viu antes naquela imagem, ó. O Sol aqui incidindo mais luz sobre o hemisfério sul, né? A gente consegue perceber que os países que estão no hemisfério sul estão mais voltados para o Sol. Aí, agora vamos para o equinócio de março. Ó, em março, a gente tem aqui o equinócio de outono pra gente, primavera para eles. E a gente não consegue ver muita diferença nessa incidência de luz nos dois hemisférios, né? Agora vamos para junho. Em junho agora mudou, né? Agora é o hemisfério norte que está mais virado para o Sol. E o hemisfério sul acaba recebendo menos luz solar. Por isso que a gente tem inverno aqui e o verão lá. E agora eu vou passar para setembro, né? Onde a gente tem o equinócio, a gente não consegue enxergar muito bem, né? Mas novamente a Terra acaba... a luz solar acaba indo de forma mais paralela no Equador, e os dois hemisférios recebem mais ou menos a mesma quantidade de luz. Então, a gente tem aí os equinócios de primavera e outono, né? E aí, agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Voltando aqui para dezembro, percebam que a distância da Terra até o Sol é 147.200.000 quilômetros. Aqui a gente tem o afélio. Não, a gente tem o periélio aqui, que é o momento da Terra, o momento em que a Terra está mais próximo do Sol. Agora eu vou girar até chegar aqui. Em junho, a gente tem 152 milhões de quilômetros, isso aproximadamente, né? Então, a gente tem o afélio, que é o ponto da órbita que a Terra está mais afastada do Sol. Então, depois a gente vai ver na parte que a gente for estudar ali, precessão dos equinócios, que isso vai mudar ao longo do tempo. Daqui 13 mil anos, por exemplo, vai mudar. Quando a gente estiver em junho, a gente vai estar vendo o periélio, então a gente vai estar numa distância aproximada aí de 147 milhões de quilômetros até o Sol. E aí depois, em dezembro, vai estar o afélio, que vai ser 152 milhões de quilômetros de distância, né, até o Sol. Então isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então essa distância da Terra até o Sol acaba não influenciando tanto, né? Não acaba influenciando nas estações do ano. O que influencia mesmo é essa inclinação do eixo de rotação, né? Que a gente acabou de ver no simulador. Vocês têm alguma dúvida sobre esse simulador? Querem que eu mexa em mais alguma coisa aqui? A gente pode...
Eu não conhecia, só quero que... Eu ia falar, manda o link, mas já estou copiando ali da Seasons Interativo. Eu consigo mandar aqui no chat para vocês. Mas Por esse, favor, então, muito legal. é legal porque tem várias coisas para a gente mexer aqui, né? Por exemplo, eu consigo mostrar os trópicos, né? Que tá o Equador, aqui o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio. Eu consigo mostrar algumas cidades também, por exemplo, Chicago aqui. Ó, aí aparece ali a linha da cidade, né? Ou Melbourne, na Austrália. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui embaixo. Então, a gente consegue mostrar ao longo do ano, por exemplo, né? Mexendo aqui, como que está a incidência de sol nessas cidades, né? E aí, uma coisa que eu li relacionando a distância da Terra até o Sol ao longo do tempo é que, por exemplo, agora a gente tem o periélio no solstício de verão aqui pra gente, aqui no hemisfério sul, né? E aí, e automaticamente também aqui no outro lado, o afélio acaba sendo no inverno. Em alguns locais que eu li, eles falaram que as estações do ano acabam sendo mais demarcadas pra gente, porque quando a gente está no inverno, a gente está um pouco mais afastado do sol. E quando a gente está no verão, a gente está um pouco mais próximo. Então, as estações elas acabam sendo um pouquinho mais demarcadas. Um pouco mais quente no verão, um pouco mais frio no inverno. Depois de 13 mil anos, isso muda. Porque aí o hemisfério norte que vai estar no afélio no inverno e no periélio no verão. Só que isso, assim, é tão insignificante que não faz muita diferença pra gente, sabe? Mas pode influenciar. Mas, assim, de forma sucinta, o que determina mesmo as estações do ano é a inclinação do eixo de rotação da Terra. Pode falar, Roberto. Não, só queria perguntar se aí também tem o movimento de precessão, que diz que com o passar do tempo, né, até mesmo as estações do ano vão mudar, vão inverter. Onde antes era inverno vai ser verão, e onde antes era verão vai se tornar inverno, né? Isso, a gente vai Devido à conversar. precessão. A gente vai conversar sobre isso, só que no caso, como o nosso calendário acompanha os solstícios, a gente não vai conseguir observar isso no calendário. A gente não vai ter, por exemplo, inverno aqui no hemisfério sul. Aqui no hemisfério sul em dezembro, e o contrário no hemisfério norte. A gente vai observar a precessão dos equinócios, tem mais a ver com o ano sideral, né? Então, em diferentes pontos da órbita, a gente vai observar o solstício acontecendo e os equinócios acontecendo. Mas, do nosso ponto de vista prático aqui, nos calendários isso não vai mudar pra gente, né? Então, a gente vai continuar em junho tendo o inverno aqui pra gente, e lá em dezembro o verão pra gente. E isso também, daí é o contrário para o hemisfério norte, né? Então, no ano sideral, lá na órbita da Terra, a gente vai conseguir observar isso. Só que, do nosso ponto de vista prático aqui, a gente não vai observar. O que a gente vai observar e que realmente muda são as constelações que a gente consegue observar durante as estações. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas eu vou... antes de passar para o próximo slide, eu vou mostrar um vídeo, porque era daquele mesmo slide ali. E aí eu não vou voltar para lá só para mostrar que eu vou abrir o vídeo, né? Mas, no caso, a gente observa muito essa relação das estações do ano do ponto de vista astronômico, mas eu vou mostrar um time-lapse, né? Uma progressão de tempo aqui da Terra, para a gente não perder de vista esses fenômenos terrestres que acontecem, né? Observar as estações do ano aqui na Terra também, porque a gente pode observar isso do ponto de vista astronômico, é muito bonito, mas também não perder de vista essas alterações que a gente consegue observar no nosso cotidiano, né? Só deixa eu passar o anúncio aqui. Aí deu, agora eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com o guia porque tem um sonzinho. Vou colocar numa velocidade maior aqui pra gente não ficar... Ué? Aqui. 1,5 deu. É um ano de time-lapse. Ó, a gente está em outubro. E é no hemisfério norte, né? Como a gente pode perceber, porque a gente vai ter o inverno agora em dezembro, ó. Então, essas alterações que acontecem do ponto de vista astronômico influenciam muito o nosso cotidiano aqui na Terra, né? E às vezes essas mudanças acabam passando despercebidas, né? Como o próprio calendário, que a gente acaba não se perguntando muito sobre,
essas mudanças também às vezes acabam passando um pouco despercebidas. E eu gosto muito de ver esses vídeos assim que mostram as mudanças terrestres em um curto período de tempo. Ali no caso é um vídeo de 1 ano em 2 minutos, né? Porque a gente acaba observando como sutis fenômenos astronômicos acabam fazendo uma grande mudança aqui na Terra. Né? Eu acho isso maravilhoso. Não sei se é um pouco de influência até de Cosmos que eu assisti, que mostrava isso, né, de certa forma. Mas eu acho muito legal a gente observar como esses fenômenos astronômicos eles acontecem e a gente pode observar, por exemplo, o Sol nascendo em diferentes locais, né, ao longo do ano, e como isso influencia aqui na Terra, né? Esses fenômenos astronômicos que acontecem influenciam aqui na Terra e observar esses fenômenos aqui também, né? Não deixar de perceber que isso está ligado, né? Deixa eu voltar a apresentar aqui a janela dos slides. E agora, então, a gente vai falar sobre a precessão dos equinócios, que está exatamente relacionada com a pergunta que o Roberto fez antes, né? Se a gente vai ter uma mudança das estações do ano, né? Vai inverter, quando era verão vai ser inverno. Como eu mostrei para vocês antes aqui no ano sideral, ano sideral aqui. Aqui nesse ano sideral a gente vai poder ver a diferença, só que isso, do ponto de vista prático, não vai surtir algum efeito para a gente, né? Por quê? Porque o ponto da órbita em que vai acontecer os solstícios, os equinócios, vai mudar um pouquinho a cada ano, né? E vai fazer uma volta completa, digamos, a cada 25.770 anos, mais ou menos. Mas, do nosso ponto de vista aqui, no nosso ano trópico, e também no nosso calendário, que acompanha os solstícios, a gente não vai conseguir observar essa diferença. A diferença que a gente vai observar é justamente as constelações que a gente observa no céu. Então, deixa eu voltar lá para o slide da precessão. Aqui eu coloquei o Hiparco falando que não, né? Porque o Hiparco foi uma das primeiras pessoas a perceber essa precessão dos equinócios, e ele percebeu justamente observando as estações do ano. As estações do ano, não. As constelações durante os solstícios e os equinócios. Então, percebam que ele viveu ali entre 190 e 120 a.C., e mesmo sem equipamentos muito sofisticados ópticos, por exemplo, né, como telescópios, ele conseguia fazer essas observações e ver qual era a angulação, né, dessas constelações no céu em relação aos seus instrumentos. E aí ele percebia que a cada ano no solstício e no equinócio mudava um pouquinho. Né, ele via essas modificações. Então, a constelação, vou dar o nome de uma constelação aqui, por exemplo, o Escorpião. No solstício de inverno, estava numa certa posição. No outro ano vai estar numa posição um pouquinho diferente, mas isso é mínima, é uma coisa muito pequena, gente. E ele conseguiu perceber isso já. Né? Tanto é que a estimativa dele foi de 28 mil anos para a precessão completa, ali, para a volta completa, que eu vou mostrar direitinho para vocês o que é essa volta completa. E hoje a gente sabe que é de aproximadamente 25.770 anos. Então, ele chegou num valor próximo, né, para a época em que ele estava fazendo esse estudo. Então, como eu comentei antes, o que a gente vai observar de modificação mesmo são essas constelações, né, que a gente observa no céu. Por exemplo, hoje a gente consegue observar no inverno aqui Escorpião. É uma constelação característica de inverno para a gente. Se a gente vir o Escorpião no céu, assim, na constelação, né, a gente pode ter certeza que está perto do inverno ali, ou né, próximo do inverno, ou já passou o solstício, ou a gente está se aproximando ao solstício de inverno. E aí, no verão, a gente tem a constelação de Órion, que tem a conhecida das Três Marias, né, o cinturão de Órion. Então a gente sabe que essa é uma constelação característica de verão. E aí, daqui 13 mil anos, que a gente vai ter dado entre aspas, aí uma meia volta nessa precessão dos equinócios, isso vai trocar. A gente vai ver no verão a constelação de Escorpião e no inverno a constelação de Órion.
Deixa eu ver aqui, agora eu vou abrir esse vídeo para mostrar para vocês, vou ver o chat aqui. Sobre a frequência. Inclusive, eu vou mandar aqui para vocês, que é uma lista, tanto para o encontro passado quanto para esse encontro. E depois vocês preenchem ali só para eu ver essa frequência, tá, pessoal? E, tá, agora eu vou passar o vídeo sobre a precessão dos equinócios, que eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor para vocês isso. Deixa eu passar o anúncio aqui de novo. Tem 2 anúncios, só um pouquinho. Deixa eu apresentar a tela agora. Eu não vou apresentar com som porque eu quero falar, daí às vezes o som atrapalha durante o vídeo. Esse link é um tipo de listinha de chamada? Como? Esse link é um tipo de lista de presença? Isso, exatamente. Mas vocês podem preencher depois não precisa ser agora. Ok. Eu até posso mandar pro e-mail de vocês depois essa lista, que daí fica mais fácil. Não, mas é melhor vocês salvarem o link, porque daí se eu mandar pro e-mail eu não vou saber quem é que estava aqui certinho os nomes, né? Mas eu vou explicando, vocês podem ir preenchendo depois, mais pro final do... A gente já tá finalizando também. Mas agora eu vou mostrar esse videozinho que ele mostra, né? Ele representa essa precessão dos equinócios. Acho que fica um pouquinho melhor a gente entender de visualizar isso, né? Porque é um pouco abstrato. Então aqui a gente tem a Terra. Deixa eu tirar o som, porque senão eu vou escutar o som aqui, né? E aí, como eu mostrei para vocês antes, né? O plano do Equador aqui. Deixa ele montar o plano, que ele vai montar um plano. Deixa eu colocar 1.5. Então aqui está a eclíptica, né? Que é esse plano de órbita da Terra em torno do Sol. E aqui está o plano equatorial, que é um plano imaginário traçado exatamente no Equador terrestre, né? E aí, então, aqui a gente tem Percebam, ó. Às vezes a gente se confunde porque isso aqui pode parecer um movimento de rotação, mas não é. É um movimento justamente dessa... Não é um movimento de rotação da Terra, é um movimento de rotação do próprio eixo... Do próprio... Como é que eu vou explicar? Não é esse movimento aqui de rotação da Terra. É um movimento de rotação do próprio eixo da Terra. É o movimento de rotação do eixo de rotação da Terra. Né? Percebam que a Terra não está rotacionando. O que está rotacionando é esse eixo aqui, ó. Né? Aqui, claro, ao longo do tempo a Terra vai rotacionar para a gente ter o dia e a noite ali certinho. Mas aqui a gente está mostrando a rotação desse eixo aqui. E é esse eixo que vai acontecer a precessão. A precessão dos equinócios é muito parecida com o movimento de um peão, porque o peão ele rotaciona ao mesmo tempo que ele faz aquele bamboleio. Aquele bamboleio é a precessão é o movimento de precessão dos equinócios que a gente tem. Né? Exatamente, é o mesmo movimento, é uma analogia bastante boa, né? Porque o peão ele rotaciona e faz aquele bamboleio. A mesma coisa a Terra, ela rotaciona e faz esse bamboleio. Só que esse bamboleio aqui, ao contrário do peão, demora 25.770 anos. Né? E aqui o que está mostrando, né? Onde a gente tem essa linha aqui, está mostrando qual constelação a gente consegue observar no equinócio de primavera. Né? Então, ao longo dos anos, isso vai mudando. Ó. A gente tem aqui o nome o ano, né? E aqui a estação que a gente consegue observar. A estação, não, desculpa, a constelação. Então, esse aqui que é o movimento de precessão dos equinócios. Daí percebam uma coisa aqui. Ó, aqui a gente tem, supondo que o Sol esteja aqui, mais ou menos, né? A gente consegue ver que essa parte aqui da Terra está mais iluminada. Então, o hemisfério norte está sendo mais iluminado, no caso. Então, aqui está o verão, né? E aí aqui eles conseguem observar a constelação de Escorpião. E a gente está no inverno e está conseguindo observar a constelação de Escorpião. E aí, quando gira, deixa eu mostrar aqui, ó. Fez mais ou menos uma meia volta. Ó, parei de novo. Agora o hemisfério norte está sendo mais iluminado. O hemisfério sul, desculpa. E a gente tem, então, o verão aqui. E agora a gente está observando qual constelação? Justamente do Escorpião. Então, essa meia volta, esse 13 mil anos, é o que a gente consegue observar, a diferença ali das constelações que a gente consegue observar no céu. Né? Então, esse aqui que é o movimento de precessão dos equinócios. É um movimento muito sutil, porque imagina, cada ano isso muda muito pouco.
nessa grande visão, né, nessa visão geral, que a gente consegue observar esse movimento. Agora ele vai fazer do ponto de vista aqui do polo, mas eu não sei se é muito útil para a gente. Né? Essa parte aqui do polo terrestre eu não vou mostrar. Mas vocês conseguiram entender um pouquinho melhor sobre a precessão dos equinócios? Ou ficou alguma parte confusa ainda? Eu posso voltar em alguma, ou no vídeo, ou na explicação ali. Então eu vou continuar. Mas Cristina, Oi. onde é que a gente pode ter acesso a esses programas? Eu posso disponibilizar a apresentação. Quando eu disponibilizar o vídeo no YouTube, eu vou disponibilizar a apresentação junto, então é bem tranquilo de ter acesso aos vídeos. Não aos vídeos, aos programas que tu tá utilizando. Mas eu só usei um programa até agora, mas eu posso te mandar no e-mail, Roberto. Ok, obrigado. Esse último que eu mostrei para vocês agora era um vídeo, não era um programa. Eu só usei o simulador das estações do ano. Mas que eu mandei aqui no chat, inclusive. Deixa eu passar aqui. Mas então o importante de entender dessa parte da precisão dos equinócios é que, do nosso ponto de vista prático, a gente não vai ver muita diferença no dia do solstício e equinócio no nosso calendário. A gente vai observar a diferença das constelações que a gente observa, e aí no ano sideral, né, na órbita da Terra, esses solstícios e equinócios vão acabar acontecendo em pontos diferentes. Mas aqui, do nosso ponto de vista prático, isso não muda muita coisa. E aí, agora, só para finalizar, algumas outras observações, né? A gente consegue perceber, por exemplo, que ao longo do tempo, quando os antigos quiseram medir aí a quantidade de tempo do dia e do ano, eles observavam principalmente o Sol. E aí, quando queria medir o mês, eles utilizavam a Lua, e isso é bastante interessante, né? Porque daí acabava dando uma dissonância nos calendários. E o próprio mês da Lua tem 2 períodos diferentes, né? O período que a gente chama de sideral, que dura 27,3 dias, que é o tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra. É como se fosse o ano sideral, o ano sideral da Lua, que a gente chama de período sideral, né? O período sideral da Lua, que é o tempo que ela leva para dar uma volta em torno da Terra. E o período sinódico da Lua é o intervalo entre duas fases consecutivas. Então, vamos supor, a gente teve uma cheia, quanto que dura para a gente ter outra cheia? Outra lua cheia, né, no caso. Em média, esse tempo é de 29,53 dias. E é justamente por isso que a gente tem o ano lunar com 354 dias e 8 horas, né? Menor que o ano solar, por exemplo. E a gente chama esse de período sinódico da Lua de lunação. Né? Então, essas são algumas outras observações ligadas também à Lua, né? Mas o calendário gregoriano, como eu disse anteriormente, ele é um calendário solar. E aí, de onde surge a semana? Né? Porque a semana, ela parece que não tem muita ligação assim com tudo que a gente falou até agora. Então, a semana ela é um padrão menor ligado aos meses, né? Para que a gente consiga também distribuir, porque tem muitos dias dentro de um mês, né? Então, se a gente fosse distribuir isso, deixar que esses dias soltos, seria um pouco difícil, né? Por exemplo, você nomear 30 dias, por exemplo. Mas ao longo dos tempos, os calendários eles foram tendo dias diferentes. Os egípcios, por exemplo, tinham uma semana com 10 dias. Né? Então, eles tinham 12 meses, e aí cada mês tinha 30 dias, e cada semana tinha 10 dias. Então, eles tinham 3 semanas por mês. E aí, de onde que vem essa origem da nossa semana com 7 dias? Né? A semana ela vem do latim septemani, que significa 7 semanas. E aí, a natureza disso, digamos assim, né? Da onde que eles tiraram esse padrão de 7 dias? Existem 7 evidências aí que podem ajudar a gente a entender isso. Primeiro, que 7 dias é mais ou menos o tempo, né? A média de tempo de um quarto de lunação, ou seja, de uma fase da Lua. Mas 7 dias também é o número que representa os 7 astros que os antigos observavam, que são os 5 planetas visíveis a olho nu aqui pra gente, mais a Lua e mais o Sol. Né? Então, são 7 astros, também poderia ser isso, né? Um dia para cada astro. Só que 7 também é o número sagrado dos judeus. E o calendário hebraico foi o primeiro a ter 7 dias na semana. Pode ser que, por influência cultural, acabou se perpetuando esses 7 dias na semana também. Né? E aí aqui eu trouxe uma tabelinha dos dias da semana para mostrar que eles são em homenagem a diferentes deuses, né? Por exemplo, domingo é o dia do Senhor, segunda é o dia da Lua, terça é o dia de Marte, aqui quarta-feira é dia de Mercúrio,
o quinta-feira dia de Júpiter, sexta-feira de Vênus e sábado de Saturno. Aí eu fui pesquisar algum tempo já atrás por que em português a gente chama de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? E não continuou usando o nome dos deuses para representar. Alguns materiais que eu encontrei falaram que porque no domingo era o dia que se tinha mais aglomeração na missa, né? Em torno da igreja. E aí você tinha a primeira-feira, só que eles não mudaram o nome do domingo. Aí na segunda-feira, você tinha, no dia após o domingo, você tinha o dia da segunda-feira. Por isso que eles chamaram de segunda-feira. E assim sucessivamente até chegar no sábado. Né? Então, a gente acabou não trazendo essa influência cultural aí dos dias em homenagens aos deuses. Né? Principalmente, é o português, na verdade. Nos outros idiomas, eles utilizam também esses dias em homenagem aos deuses. Aí as línguas, por exemplo, o inglês, eu sei que utiliza, mas aí em homenagem aos deuses nórdicos, né? E não aos deuses latinos aqui, gregos e latinos. Mas é bastante interessante, né? E aí, para finalizar, para fazer para chamar vocês para o próximo e último seminário, que vai acontecer na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai falar sobre as fases da Lua, né? E também as superstições ligadas aos nascimentos dos nenéns e as fases da Lua. A gente vai ver como isso, na prática, não funciona muito. Sobre as marés, sobre a agricultura também ligada a essas tradições astronômicas, e um pouquinho sobre a história do início lá da astrologia que esteve ligada com a astronomia, né? E era isso, pessoal. Se vocês quiserem fazer algum comentário, pergunta. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.